vereadora professora Magda Afonso, vereador Elton Rodrigues, vereadora Laura Rato, substituindo o vereador Fábio Dias, que é titular dessa comissão, vereadora Elisete Valdez, todos os funcionários da casa, público que nos acompanha, em especial também boa tarde para a Cristiane, contadora do Poder Executivo, que está aqui para fazer parte desta audiência pública. Passarei para a leitura do edital da audiência pública. O presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas da Câmara Municipal de Vereadores de Pinheiro Machado e o presidente da Câmara, com fulcro no parágrafo 4º do artigo 9º e artigo 48 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e no artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, tornam público que farão realizar audiência pública para demonstração e avaliação do demonstrativo simplificado do relatório resumido da execução orçamentária referente ao sexto bimestre de 2022, bem como 2022, correto. Bem como demonstrativo simplificado do relatório da gestão fiscal referente ao terceiro quadrimestre de 2022, no dia 9 de fevereiro de 2023, quinta-feira, a partir das 14 horas, no plenário Walter Azambuja, Câmara Municipal de Vereadores de Pinheiro Machado, Rua Humaitá 424, oportunidade que convida a população em geral, representantes de entidades governamentais, classistas, sindicais, setoriais, comunitárias e outras, devidamente instituídas a participarem e ou assistirem à transmissão via internet. As entidades ou cidadãos que desejarem se pronunciar sobre o assunto em questão poderão participar em tempo real através do Facebook da Câmara ou através do e-mail cv.pm@hotmail.com ou pelo telefone 533248-1527 a partir da publicação deste edital. Tais medidas estão embasadas na resolução de mesa número 4 de 2020 e suas atualizações. Registramos que está liberada a presença de público no plenário Walter Azambuja, Sala das Comissões da Câmara de Vereadores de Pinheiro Machado, 7 de fevereiro de 2023, Cássio Câmara Garcia, presidente da Câmara Municipal, Fabrício Alves da Costa, presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Passamos então para as explanações e considerações da Cristiane. Mais uma vez, boa tarde, Cristiane, e com a palavra neste momento. Boa tarde, vereador Fabrício, demais vereadores, funcionários da casa e também o pessoal que nos assiste através das redes sociais. Como bem citado pelo vereador Fabrício, vamos então tratar um pouco sobre o terceiro quadrimestre de 2022, bem como o sexto bimestre de 2022, o encerramento do ano anterior. Previsão inicial da receita, o valor que o município almejava arrecadar ao longo de 2022, 50 milhões e 500 mil. Ao final do exercício, nós arrecadamos de fato 73 milhões 870 mil. Deste valor foram empenhadas 71 milhões 250 mil reais, foram liquidadas 68 milhões 582 mil reais e foram pagas 67 milhões 477 mil reais, gerando então um superávit orçamentário de 2 milhões 619 mil. O cálculo do superávit ele se dá pelo valor da receita realizada menos a despesa empenhada quando a gente está tratando do encerramento do exercício, porque do primeiro até o quinto bimestre esse cálculo se dá pela receita realizada menos a despesa liquidada, só no último bimestre que é pela empenhada, tá? Restos a pagar. Quando a gente fala dos restos a pagar, é 2021 para trás que nós estamos tratando no momento. Não é o valor que ficou inscrito, para começarmos o exercício de 2023. E sim, o que começou lá em 2022 e quanto que a gente encerrou 2022. Começamos então o exercício de 2022 com 3 milhões 147 mil de restos processados, sendo cancelados 2 milhões 452, pagos 688 mil, restando um saldo de 6.685. Dos restos não processados, 3 milhões 269, cancelados 1 milhão 917, pagos 1 milhão e 8 mil,
restando um saldo de 343 mil. Em resumo, então, do que foi inscrito de restos a pagar do ano de 2021, né, para o ano de 2022, das dívidas, né, que se começou o ano de 2022, nós começamos com 6.416.000, né, que é a soma dos processados com os não processados, cancelamos 4.369.000. Nesse momento alguém pode se perguntar por que do cancelamento, né? O cancelamento acontece quando são saldos de empenho de combustível, de medicamentos ou de qualquer material ou serviço que não tenha sido executado na sua totalidade. Então a gente cancela. E boa parte desse cancelamento aqui, que é bem expressivo, é mais de 4 milhões, se refere ao cancelamento do Vale Alimentação, né, daquelas dívidas bem anteriores, que eram desde 2017, que como foi aprovada a lei número 4488 de 2022, a gente teve que cancelar o que estava de vale como restos a pagar, e então ele vem sendo empenhado no mês de competência até o término da dívida, tá? Então foi cancelado esse valor. Foi pago 1.696.000, ficando então de restos a pagar de 2021 para trás 350 mil reais. Quanto aos gastos com educação e saúde, é sabido que o município precisa, né, constitucionalmente, é obrigatório investir no mínimo 25% em educação e no mínimo 15% em saúde dos seus recursos livres, né, isso independentemente dos recursos vinculados do Estado ou da União. E a gente sabe também que o Tribunal de Contas e a Secretaria do Tesouro Nacional, eles têm base de cálculos diferentes. Quando a gente diz isso, é porque os índices não são iguais. Isso não sou eu que invento, não é a Raquel, minha colega, não é a secretária, não é o prefeito. São bases de cálculo prontas. E a gente percebe que a principal diferença entre a Secretaria do Tesouro Nacional hoje, né, e o Tribunal de Contas é que o Tribunal de Contas, ele não considera o IPERGS como uma despesa com educação, não considera como uma despesa com saúde. Então, toda a despesa de IP que a gente empenha dos servidores da educação e da saúde, empenha no recurso ASPES ou no recurso MDE, o Tribunal de Contas deduz. Ele não aceita como despesa com saúde ou despesa com educação, por isso que a gente sente a maior discrepância aí. Então, segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, os nossos gastos com educação ficaram em 28,16%, enquanto, junto ao Tribunal de Contas, ficou em 27,83%. Mas em ambos a gente fechou o mínimo constitucional obrigatório. E a questão da saúde, nós ficamos, segundo a Secretaria do Tesouro Nacional, 15,7%, e segundo o Tribunal de Contas, 15,36%, também atingindo o índice. Quanto aos gastos com pessoal, felizmente no ano de 2022 já não aconteciam mais os aportes financeiros tão famosos, né, que o último aconteceu lá em novembro de 2021, após a consolidação das leis em que a gente começou novamente a pagar parcelamento de dívida, a gente não necessita mais fazer aportes financeiros. Toda vez que se faziam aportes financeiros, isso era considerado despesa com pessoal. Os aportes financeiros, para quem não lembra, né, chegava o dia de pagar a folha. Ah, a folha dos aposentados é 1 milhão. Quanto que eu tenho em caixa? 600 mil. Está faltando quanto? 400. Então, a gente pegava 400 mil do caixa livre do município para poder pagar os aposentados, né, e o Tribunal de Contas considerava esses 400 mil que a gente pegava do caixa livre como despesa com pessoal. Essa diferença o Tribunal considerava. Já a Secretaria do Tesouro Nacional não considerava. Então, quanto aos gastos com pessoal, pela Secretaria do Tesouro Nacional, a gente fechou em 39,32%. Já quanto ao Tribunal de Contas, ficou em 41,76%. Agora os vereadores vão me perguntar, tá, mas se não tem mais aportes, por que a diferença? O que acontece? O Tribunal de Contas considera as empresas terceirizadas como despesas com pessoal. Quando a gente contrata uma empresa terceirizada, o tribunal considera a despesa com pessoal, porque a gente está terceirizando mão de obra, assim como as RPAs. O Tribunal de Contas também considera. Então, mesmo que a gente empenhe na natureza de despesa ali de serviços, o Tribunal de Contas vai fazer toda uma análise e manualmente eles vão adicionar. Então, quer dizer, se a gente sabe que o Tribunal de Contas vai adicionar e se a gente consegue fazer esse controle, por que não adicionar a gente mesmo? Então, a gente já faz essa adição todo o quadrimestre quando a gente faz a prestação de contas do PAD para já dar uma maior transparência. Acho que de resumo era isso que eu tinha para trazer no momento.
Obrigado, Cristiane. Vou passar para os vereadores, depois a gente vai fazendo um bate-papo. Inicialmente, passo a palavra para o vereador Elton Rodrigues, relator dessa matéria, para que possa fazer as suas considerações, questionamentos, enfim. Boa tarde, presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, as pessoas que nos assistem de casa, a Cristiane, que mais uma vez se faz presente aqui na sua, nem sei quantas audiências públicas já, né, Cris? Eu tinha feito as contas, mas já me perdi. Algumas. Nós já tivemos o privilégio de participar de várias, inclusive me acompanhei na Secretaria de Saúde. Eu fico satisfeito com os números aqui Cris, até porque agora há poucos dias saiu na mídia que o prefeito divulgava do superávit do ano de 2022. E isso é importante, porque no ano passado nós já até comentávamos que os projetos que foram aqui aprovados, eles ajudaram a amenizar a crise financeira do município. E a gente vê o reflexo agora, vereadora Magna, nos números. Os números comprovam isso. Aquilo que foi feito lá atrás, que se planejava, agora acabou acontecendo. E graças a Deus acabou acontecendo. Então nós saímos de uma situação financeira horrível, a pior crise financeira da história do município. Não tem como não ter sido a pior crise financeira. E estamos começando a sair um pouquinho da crise, né? A água começou a baixar um pouquinho do nariz. E fico feliz com os números. Fico feliz também do município ter atingido os mínimos com a educação, os mínimos também com a saúde. A educação, a gente pode lembrar que toda a frota da educação, vereador Elisete, foi renovada, né? Então, para poder chegar no índice, se investiu na educação, graças a Deus, a reforma dos ginásios, as escolas. Então, a gente chega num outro momento, num outro patamar. Mesma coisa a saúde, atingindo aí o mínimo aí de mais de 15%. Então, acredito que a prefeitura vem no rumo certo, a administração vem no rumo certo, a assessoria, a equipe que assessora o prefeito da Secretaria da Fazenda, juntamente com o controle interno, também vem no rumo certo. Então, como relator da matéria aqui, Cristiane, eu me sinto satisfeito e também feliz. Agora acabou de chegar a Tamires, a secretária da Fazenda. Boa tarde, secretária. Possa fazer parte da mesa, se assim desejar. Se quiser sentar do lado da Cris, presidente. Chegou na hora do elogio, né? Então, presidente, agradecendo também a presença da secretária Tamires, e eu falava, Tamires, agora, da equipe que assessora o prefeito, né? Então, parabenizar a todos vocês da Secretaria da Fazenda, também o controle interno, pelas orientações sempre precisas, e eu posso acompanhar, por vezes estou lá no gabinete, e aí tem algumas discussões no bom sentido, de sempre de trocar ideias, e as orientações que vocês passam para o prefeito são fundamentais para que o executivo siga no rumo certo. Então, como relator da matéria, agora aqui em pauta, me sinto feliz com os números, já tinha acompanhado, estudado bastante coisa com o Gabriel, ali ainda tinha comentado para ele, olha, que bom que nós atingimos os mínimos, que são os principais e que são fruto de apontamentos também pelos tribunais de contas. Agora, há poucos dias, mais precisamente na terça-feira, tivemos reprovação de conta de prefeito aqui, pelos apontamentos do Tribunal de Contas. Não quer dizer que mesmo o prefeito fazendo tudo certo, que não vá sofrer apontamentos do tribunal, não vá sofrer, mas, com certeza, a direção está correta. Então, obrigado, presidente, obrigado à Cris e obrigado a Tamires pela presença. Só para complementar o que o vereador Eliton falou, os senhores receberam, quando eu protocolei também, né, o modelo 9, que é o demonstrativo dos limites RGF, que é do Tribunal de Contas, que inclusive foi o que o vereador Eliton falou. E na oportunidade em que eu discutia com o prefeito a respeito disso, que é a primeira vez, né, eu estou aqui desde 2012, é a primeira vez que eu vejo esse relatório mostrando, né, valores de restos a pagar. Ok, a gente encerrou o exercício então com um total de 4.123.000 em restos, mas todos têm insuficiência financeira. A gente consegue ver recurso por recurso quanto que o município deve, mas o município tem caixa para isso. Então é muito bom a gente conseguir ver esses números. Enquanto o vereador falava, eu prestava atenção, mas eu fiz as contas mais uma vez. Essa é a 33ª vez que eu venho a uma audiência pública. E só agora, Cris, falando do superávit, só aproveitar mais um momento, presidente, em setembro de 2017, quando se atrasou o salário do funcionário pela primeira vez, eu estava presente na reunião, né, em que se disse, olha, prefeito, não tem recurso para pagar o salário. Eu estava presente na sala naquele momento em que se deu a informação de que não tinha recurso. Nós tentamos ainda, com o recurso da saúde, para tentar não atrasar mais um mês, mas se viu que era inevitável, que não tinha, que o remédio se tornaria mais amargo e que não havia possibilidade de melhora naquele curto prazo. E hoje, por ter convivido e vivido na pele aquele momento, também me sinto feliz
não só hoje como vereador, mas como cidadão do município de Pinheiro Machado, em poder ver resultados e números melhores. Seguindo a ordem aqui, Tamires, eu vou passar para os demais vereadores, depois eu abro a palavra para a gente também. Vereadora professora Magda Afonso, pela ordem das bancadas. Cumprimento o presidente, os colegas vereadores, os funcionários da casa, Cris e a Tamires. Também fico satisfeita com o relatório apresentado. Parabenizo, porque o trabalho de vocês é um trabalho muito importante, né? E o que a gente observa, assim, ó, que as regras são diferentes, né? E que trabalho que vocês passam, porque vocês fazem um relatório de vocês e depois tem que estar botando dentro das orientações do governo do estado para que possa... E essa diferença, né? Que para o município é uma coisa e para eles lá é outra, né? Porque não uma regra só, né? Coisa incrível isso. Mas parabenizo, agradeço, acho que está bem explicado e com certeza o projeto vai adiante, porque as orientações, as explicações nos contemplaram. Parabéns e obrigada pela presença de vocês, como sempre, aqui. Obrigada. Vereadora Laura. Boa tarde, presidente, colegas vereadores, as pessoas que acompanham a transmissão do Facebook, aos funcionários, a Cris, a Tamires, obrigada pela presença. Estou aqui hoje representando o vereador Fábio Dias, que não pôde se fazer presente, sou suplente dele nessa comissão, mas também fiquei satisfeita com a tua explanação, Cris, com os números, a gente fica feliz, né? A gente quer que o município vá para frente cada vez melhor, mas com certeza vocês fazem parte disso tudo, toda a equipe do Executivo fazendo o nosso município cada vez avançar mais. Obrigada pela presença. Vereadora Elisete. Boa tarde, presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento os componentes da mesa, os colegas vereadores, a Cris, a Tamires e os funcionários da casa e quem nos assiste pelas redes sociais. Bem, muito satisfeita, né, com os números, né, ver a tua felicidade, porque a gente vê, né, tu contando os números aí bem feliz, a gente fica feliz também, dizer que vocês estão no rumo certo, né, estão trabalhando para conseguir, né, esse objetivo. Não foi fácil, mas o trabalho de vocês foi árduo, tenho certeza, de todos, né, do executivo, de vocês também, e dizer que eu, como funcionária, fico feliz em ver esses números, né, só dizendo que não tem mais tantos restos a pagar e que a gente está no rumo certo. Muito obrigado e por esclarecimento, sempre muito bem esclarecida. Muito obrigado. E parabéns para vocês. Obrigada. É importante a gente fazer esses relatos, e a Cristiane, a gente via a preocupação dela enquanto, naquele período de mais dificuldade que houve no passado recente, a preocupação com os números de uma pessoa que além de profissional, cidadã pinheirense, mas que via ali como cidadã e como propriamente técnica. A senhora mesmo trouxe aqui no microfone que via dificuldades aos olhos naturais, digamos assim, de uma situação melhor. E passado um certo período a gente vê esses números e eu fiz algumas anotações aqui, e que é importante que, na tua fala, Cristiane, que relatou, e do meu entendimento convém a gente reforçar, na própria questão da educação, além de atingir o índice, o município foi obrigado a recuperar os índices que não foram investidos durante o período de pandemia, justamente não por não querer se investir, mas é que as escolas estavam fechadas, alunos não estavam presencialmente nas escolas, e isso fez com que os investimentos na educação naqueles anos fosse menor, e isso também faz parte, né, para que o município não sofra consequências na forma de repasses, porque todos os municípios no Brasil, na sua grande maioria, tiveram despesas com investimentos na educação
menores do que aquilo que foi exigido naquele período de emergência sanitária. Então, além do município cumprir com o mínimo que é exigido, que é os 25%, ainda conseguiu recuperar, e a gente acompanhando a notícia, a gente sabe que a gente vê que tantos municípios que também não atingiram neste ano não conseguiram recuperar isso, então vai ser um problema também para os gestores daqueles municípios. Felizmente, Pinheiro Machado não está nesse patamar. E claro que quando a gente fala de restos a pagar, quando você falou de restos a pagar, é uma série de ações que são feitas, tanto dos profissionais que orientam, que recomendam, mas também tem que ter o entendimento do gestor, porque só a orientação não basta. Então tem que ter o entendimento que é preciso, só pode se gastar aquilo que se tem condições, e particularmente eu vejo isso com uma grande responsabilidade do prefeito Ronaldo Madruga, que passa para a equipe. Eu tenho certeza que a Tamires também é muito cobrada nesse sentido, mas é justamente para ver os números favoráveis e que ninguém perca o sono, porque a gente sabe que ter uma conta, ter um credor para pagar, muitas vezes o município, eu sei porque eu já fui credor do município, e o município chegou a ficar 6 meses, um ano e meio, sem pagar aquelas funções, vereador Hélio, de um serviço que a iniciativa presta para ali. Então isso acaba com que diminua o número de prestadores de serviço. Se daqui a pouco diminui o número de prestadores de serviço, o município vai pagar mais, porque tem menos concorrência, e aí vai só indo pior os números. Então, nesse sentido, eu vejo que está muito favorável. Tenho certeza que o vereador Elton, no seu relatório, inclusive vai apontar para que prossiga nessas maneiras, mas por a responsabilidade de todos os profissionais que estão à frente e também do gestor, eu creio plenamente que ainda vai seguir assim. E mais importante ainda, vereador Elton, vereadora Magda, vereadora Elisete, vereadora Laura, a própria secretária, que abre-se o precedente para que o município consiga fazer investimentos não só na questão básica. Básica que eu digo que é saúde, educação, que esses aí são obrigatoriamente necessários investimentos. Por quê? Porque agora o município consegue dar alguma contrapartida, embora que daqui a pouco não o suficiente para toda a demanda que tem, mas com contrapartidas você consegue recurso a nível de estado, você consegue recursos a nível federal, e é isso que vem sendo feito. Prova disso que também há obras já circulando, tramitando no município, justamente pela possibilidade do município dar as contrapartidas. Da minha parte seria isso. Abro de novo a palavra para agora a equipe da Secretaria da Fazenda, Tamires, Cristiane, para que possam fazer as suas considerações e algum outro relato. Da minha parte, só para complementar o que o vereador Fabrício falou a respeito ali dos gastos com educação, como em 2021 nós não atendemos ao mínimo exigido 25%, né? A gente tem até o final de 2023 para atender a toda essa diferença, não em percentual, e sim em valores. Então, em 2022, a gente já atendeu a uma boa parte do faltante, e a gente tem até o final de 2023 para atender ao que falta, e aí sim ficar tudo ok. Além dos 25% constitucionais, mais a diferença do que faltou. Não sei se tem alguma manifestação através das transmissões. Não? Então, novamente dirijo a palavra aos vereadores para fazer as suas considerações finais, e assim nós começarmos a dar o encaminhamento para o encerramento desta audiência pública. Vereadora professora Magda Afonso. Eu agradeço o espaço, presidente. Já agradeci a presença delas e agradeço o espaço. Vereador Elton Rodrigues. Só complementar então suas palavras, presidente, com relação ao que o município pode aportar outro serviço, e fruto disso são as políticas públicas que estão sendo realizadas agora, né? Então, tem conseguido atender os anseios dos vereadores, atendendo o anseio do vereador, atende anseio da comunidade, né? Então, não fazendo só o básico. Nós chegamos no momento que era só saúde, educação, e obras ficava com o que dava para fazer, com o que dava. Então, e aí as mudanças que aconteceram, e aí eu vou frisar que a casa tem importância fundamental nesse processo. Esta casa legislativa aqui tem importância, vereadora Laura, e vereadora Elisete, vereadora Magda, vereador Fabrício, fundamental,
Porque se os projetos que aqui passaram não fossem aprovados, o município não teria suficiência financeira para chegar nos números que tem hoje. Estou errado, Cris? Então, as mudanças tiveram que ser feitas, algumas mudanças doloridas, mas que foram necessárias e que hoje apontam o município para um caminho melhor. Então, parabenizo mais uma vez o prefeito Ronaldo, o vice-prefeito Rogério e a toda a equipe e a equipe que assessora, que são vocês que também têm papel fundamental nesse processo. Seria isso, presidente. Vereadora Laura. Satisfeita, obrigada, presidente. Vereadora Elisete. Satisfeita também. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra mais uma vez para fazer as considerações finais e assim nós dar prosseguimento. A palavra é essa passada agora para a Secretaria da Fazenda. Boa tarde a todos. Eu não participei dos outros anos do encerramento, né? Para mim esse foi o primeiro, diferente da Cris, que já participou de muitos, mas eu digo que foi gratificante fazer o encerramento e ver a suficiência financeira. Porque eu tive a oportunidade de fazer esse fechamento das contas junto com a Cris, olhamos fonte de recurso por fonte de recurso, despesa e receita, e é muito importante isso, porque a gente escuta muitas vezes do prefeito que a melhor coisa que tem é a gente deitar no final do dia e dormir descansados, né? Porque imagina a gente fechar ali sem, que nem falou o vereador, sabendo que não ia ter dinheiro para pagar a folha no próximo mês, né? Graças a Deus a gente vem conseguindo pagar a folha, em especial sempre na última sexta, vem conseguindo se cumprir essa promessa feita, né? Se pagou 13º para os funcionários em dia, já está se organizando para pagar a primeira parcela desse ano. Conseguimos agora no mês de janeiro encerrar com já 500 mil do vale atrasado nas contas dos funcionários, e isso a gente vê o reflexo na cidade, né? Porque todo recurso que a gente consegue pagar em dia para os funcionários, ele retorna, né? Ele retorna no nosso comércio. A gente vê a satisfação até do próprio comércio, que as pessoas já estão bem organizadas, né? Para poder cumprir os seus compromissos, né? Porque sabem que na última sexta vão estar recebendo o seu salário em dia, né? E também para mim, como cidadã, é bem importante ver os investimentos que a gente tem visto ocorrer na cidade. Eu participo ali dia a dia do corre-corre para conseguir pagar os fornecedores, então a gente vê que está sendo investido através de calçamento, através das próprias casas, né, que estão sendo construídas. Então isso eu entendo que não só como secretária da Fazenda, como cidadã, isso é muito importante. Demais era isso. Agradeço a atenção de todos em nos receber para mais uma prestação de contas e vamos torcer para que a gente siga neste rumo, né, sempre trazendo notícias boas. Cristiane. Da minha parte, agradecer o espaço mais uma vez e que possamos continuar, né, a cada quadrimestre melhorando cada vez mais, trazendo cada vez mais notícias boas, né, pagamentos em dia, investimentos cada vez maiores, enfim, que o município possa continuar melhorando e crescendo. Desejo os mais profícuos parabéns para vocês, mais uma vez que estendo para os demais da equipe, Tamires, porque a gente sabe que tu é secretária, Cristiane é contadora, mas também tem uma outra parte da equipe que está sempre envolvida e trabalhando para que as coisas ocorram da melhor forma possível e venham ocorrendo. Então esse é os parabéns que a gente estende. E não tendo mais nada a tratar aqui neste momento quanto à relação da audiência pública, encerramos aqui e no próximo quadrimestre estaremos novamente debatendo com a presença de vocês, se assim Deus permitir. Encerro neste momento a audiência pública e aí de imediato passamos para a reunião da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, reunião extraordinária, que é a primeira, e vocês possam ficar à vontade, se assim desejarem, se dirigir até a secretaria.
Então, passamos para a reunião extraordinária da Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, referente aos projetos que estão tramitando nesta comissão. Passarei a palavra aos relatores, por ordem das bancadas, que se assim tiverem algum projeto, eles possam apresentar na sequência. Só eu peço para que enumerem aqueles que foram apresentando, porque nós estamos com a pauta exclusiva referente a relatórios que assim os relatores entenderem ser de forma apressada, de forma para ser resolvido. Então, passo para a vereadora professora Magda. A senhora gostaria de apresentar algum relatório no dia de hoje? Presidente, eu tenho 3 relatórios para apresentar. Não sei se o senhor quer que eu apresente na sequência. Isso, ou só a senhora cite o número para nós, os demais, acompanhar. Sim. E até a população que nos acompanha. Tá bem. Eu tenho 96, que esse está em regime de urgência, né? E foi apresentado essa semana na Comissão de Constituição e Justiça. E, então, para aproveitar a sessão extraordinária que vamos fazer. Então, o projeto de lei 96 deu entrada no Legislativo dia 19 de novembro de 2022, de autoria do Poder Executivo, passou por análise do órgão de assessoria IGAN, sob o protocolo 24.975/2022, além da assessoria jurídica desta Casa Legislativa, através do parecer 107/2022 da Comissão Legislativa, Legislação, Justiça, Redação Final, onde recebeu o relatório favorável. Está comigo nesta comissão também e passo à análise técnica. Preliminarmente, o Executivo Municipal justifica o projeto 96 com o objetivo de suprir a necessidade de agentes de combate a endemias no Departamento de Vigilância Epidemiológica, pois Pinheiro Machado é um município considerado infestado pelas larvas do mosquito Aedes aegypti, necessitando reforçar o grupo de controle do inseto que causa, entre outros, a dengue. Este projeto, presidente, eu não vou fazer a leitura de todas essas letras e coisas, parte legal, porque ele está bem claro. Ele teve que ir para o governo, para o executivo fazer a emenda e agora essa emenda veio orientada, veio correta e a gente passa então. A Lei Orgânica do Município regulamenta a criação de cargos e despesa com pessoal através do artigo 47, parágrafo único, inciso 1 e 2, que regula não ser possível o aumento de despesas com a criação de cargos se não houver previsão de lei na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Logo, é preciso enfrentar a questão orçamentária, uma vez que o intento do projeto de lei analisado, por ser um ato que implica um aumento de despesa com pessoal, precisa ser precedido de planejamento, orçamento e assim observar o disposto no artigo 69, parágrafo 1º da Constituição Federal, para evitar a nulidade prevista no artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Neste sentido, não foi identificada na Lei 4.406 de 2021, a LDO de Pinheiro Machado, previsão específica para esta finalidade, sim uma previsão genérica, conforme vemos no artigo 30 da LDO, o que vai de encontro ao disposto no artigo 87 da Lei Orgânica Municipal, concebida em simetria com o artigo 69, parágrafo 1º da Constituição Federal de 88. Desta forma, tinha-se prejudicado o trâmite do projeto de lei 96 face ao não cumprimento dos requisitos impostos pela Lei de Responsabilidade Federal e a Constituição Federal, especialmente a falta de previsão específica para a criação dos cargos na LDO de 2022, Lei Municipal 4.406 de 21, conforme disposto no artigo 69, parágrafo 1º da Constituição. No que tange à estimativa de impacto orçamentário e financeiro, esta não apresentou de forma objetiva o impacto que esta criação de cargos trará para o orçamento do município e para a administração financeira do ente. Ato contínuo, esta relatoria procedeu com a devolução ao projeto ao Executivo, através de ofício de gabinete 16/2023, que enviou uma mensagem retificativa concebendo suporte aos óbices apontado inicialmente pelos pareceres jurídicos, além de retificações, detalhamento de fontes de recurso e envio do impacto orçamentário, que viabilizou assim a correta tramitação desta proposição. Desta forma, na condição de relatora nesta comissão, após os estudos realizados com as alterações definidas pelo Executivo através de mensagem retificativa
retificativa e envio de impacto orçamentário, bem como a importância do cuidado à saúde pública, opina-se pela viabilidade do projeto de lei 96/2022 e encaminho meu voto favorável à tramitação. Até quero abrir um parêntese aqui, presidente, que ontem eu fui conversar com o secretário, ontem à tarde, secretário da Saúde, e aí os questionamentos que eu fui fazer a ele chamou a Carol. E a Carol explicou que não somente o impacto orçamentário, aquele dia, vereadora Laura, que a senhora reclamou em questão dos agentes de saúde, que todos, né, reclamam, nós perdemos por não indicar, né, não é somente parte de impacto, que é uma decisão de autorização da Secretaria Federal, né, do Ministério, né, o vereador Elton sabe bem. Então, agora esse projeto vai ter que ser feito e que não pode, como nós tínhamos falado, em 30, né, que tinha falado que faltava, que isso aí depende da liberação, não só desse documento aqui, desse projeto, mas também da liberação do Ministério da Saúde. Se a senhora me permite um complemento? Sim. A nova PENAB, que é a Política Nacional de Atenção Básica, ela prevê um único agente comunitário de saúde por equipe de estratégia de saúde da família. Um único. O que antes era uma a cada 700 pessoas, agora virou um único por estratégia, ou seja, onde tem um médico, dentista, enfermeiro, é um. Então, por isso que tem que pedir autorização, eles têm que liberar. Mas o nosso déficit hoje é de 16, precisaríamos de 30. Então, tem muitas áreas descobertas na cidade e no interior, porque faltam os agentes comunitários. Eu não visita mesmo, não tem. Ela explicou que espera que seja mudado isso para que possa atender essas necessidades. Então, presidente, voto favorável deste projeto, pronto para ser votado na comissão. Coloco em deliberação o voto emitido, então, pela vereadora professora Magda Afonso, referente ao projeto de lei número 96 de 2022, iniciando a votação pela própria relatora, vereadora Magda. Aprovo o relatório, presidente. Obrigado, vereadora. Vereador Hélito. Acompanhe a relatora, presidente. Obrigado, vereador. Vereadora Laura. Aprovo o relatório. Obrigado, vereadora. Vereadora Elisete. Aprovo o relatório, presidente. Obrigado, vereadora. Da mesma forma, aprovo o relatório. Sendo assim, foi aprovado por unanimidade relatório favorável ao projeto de lei número 96 de 2022 na Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Devolvo a palavra para a vereadora professora Magda. Vou fazer a leitura do relatório do projeto de lei 04 de 2023. O projeto de lei que institui a Rede Municipal de Cuidados a Pessoas com Deficiência e o Serviço Terapêutico de Ecoterapia no município de Pinheiro Machado e dá outras providências. O projeto de lei 4/2023 deu entrada no Legislativo dia 24 de janeiro, de autoria do Poder Executivo, passou por análise do órgão de assessoria IGAN, sob protocolo 2002-2023, além da assessoria jurídica desta Casa Legislativa, através do parecer 20 de 2023. E da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, onde recebeu o relatório favorável. Nesta comissão, passou a análise técnica. Preliminarmente, o Executivo justifica o projeto 4/2023 com o objetivo de proporcionar uma melhor qualidade de vida dentro da área da saúde às pessoas portadoras de deficiências ou necessidades especiais através do serviço de ecoterapia. Partindo disso, a matéria encontra-se inserida nas competências legislativas atribuídas aos municípios, conforme dispõe a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal, quanto à autonomia deste ente federativo para dispor sobre matérias de interesse local. Da mesma forma, considerando que a proposição versa sobre instituição e execução de um programa do município por meio dos órgãos de estrutura administrativa municipal, entre outros atos, depreende-se da legítima iniciativa do Executivo, também nos termos da lei orgânica do município. Ressalta-se que a realização da programação proposta no projeto em análise somente será viável se integrar as leis do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual. Por isso, depende técnica e legalmente a sua execução. Desta forma, na condição de relatora nesta comissão, após os estudos realizados, opina-se pela viabilidade do projeto de lei 4 e encaminho meu voto favorável à tramitação da matéria. É o voto, presidente. Coloco em deliberação o voto emitido pela vereadora professora Magda referente ao projeto de lei número 04 de 2023 em votação pela própria vereadora Magda inicialmente. Aprovo o relatório, presidente.
Obrigado, vereadora. Vereador Elton. Acompanha a relatora, presidente. Obrigado, vereador. Vereadora Laura. Aprova o relatório. Obrigado, vereadora. Vereadora Elisete. Aprova o relatório, presidente. Obrigado, vereadora. Da mesma forma, aprovo o relatório. Sendo assim, relatório favorável à tramitação do projeto de lei número 04 de 2023 foi aprovado por unanimidade nesta comissão. Devolvo a palavra para a vereadora professora Magda Afonso. Passo, então, a emenda do projeto de lei. Altera o artigo 97 da Lei Municipal 2.273/2002, a fim de regulamentar a prioridade no pagamento de licença-prêmio aos servidores acometidos por doença grave. O projeto de lei 6 de 2023 deu entrada no Legislativo dia 24 de janeiro de 2023. De autoria do Poder Executivo, passou por análise do órgão de assessoria IGAN sob o protocolo 2004-23, além da assessoria jurídica desta Casa Legislativa através do parecer 28/2023 e da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, onde recebeu voto favorável a este relatório. Estando sob minha relatoria nesta comissão, passo a análise técnica. Preliminarmente, o Executivo Municipal justifica o projeto 6 de 2023 com o objetivo de promover alterações no regime jurídico dos servidores, Lei 2.273 de 2002, a fim de regulamentar a prioridade de pagamento de licença-prêmio para os servidores acometidos com doenças graves, mediante perícia médica oficial. A matéria ora em tela, além de louvável importância para os servidores municipais, não traz em suas análises nenhum óbito do ponto de vista jurídico, estando apta para sua natural tramitação nesta comissão. Desta forma, na condição de relatora nesta comissão, após estudos realizados devido à importância do projeto que garante a prioridade deste benefício a acometidos com doenças graves, opina-se pela viabilidade do projeto de lei 6 de 2023 e encaminho meu voto favorável à tramitação da matéria. É o voto, presidente. Em votação, relatório emitido pela vereadora professora Magda Afonso, referente ao projeto de lei número 6 de 2023. Vereadora professora Magda. Aprovo o relatório, presidente. Obrigado, vereadora. Vereador Elton. Acompanha a relatora, presidente. Obrigado, vereador. Vereadora Laura. Aprovado. Obrigado, vereadora. Vereadora Elisete. Aprovado, presidente. Obrigado, vereadora. Da mesma forma, aprovo. Sendo assim, foi aprovado por unanimidade o relatório favorável ao projeto de lei número 6 de 2023 na Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Passo a palavra para o vereador Elton Rodrigues. Se tem algum relatório a ser apresentado, possa numerar o projeto de lei e assim fazer a apresentação. Temos 3 relatórios, presidente. Faça o um 115, depois. o 119 e o 009 de 2023. Vou na sequência, então. Isto. Começamos pelo PL número 115. Por iniciativa do Poder Executivo de Pedro Machado, em 6 de dezembro de 2022, ingressou nesta Casa Legislativa o projeto de lei número 115 de 2022, que autoriza a contratação temporária de profissionais para atender à necessidade excepcional do município de Pedro Machado. Ato contínuo foi encaminhado para parecer o Instituto de Assessoria IGAN, ao jurídico desta Casa, bem como à Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Pela assessoria jurídica, o parecer associado à orientação técnica do IGAN, em anexo cadastrada sob o número 26.421/2022, onde se orienta pela viabilidade do PL 115/2022, desde que apresentada a emenda abaixo sugerida, que suprime do texto a criação de cadastro reserva para contrato temporário. Emenda modificativa do inciso 1 do artigo 1º. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar em caráter temporário para atender à necessidade excepcional e por total interesse do serviço público, conforme artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, do artigo 233 da Lei Municipal número 2.273 de 2002. As seguintes funções. 5. Funções de auxiliar de saúde bucal, carga horária 40 horas semanais, vencimento básico de R$ 1.446,93, mais insalubridade de 20%, e a remuneração total perfazendo R$ 1.736,32. Conclusão. Diante do exposto, me associo ao parecer jurídico desta Casa, número 14 de 2023, bem como a orientação técnica do IGAN e parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e na condição de relator, opino pela viabilidade do PL número 115 de 2022, com a emenda modificativa. É o voto. Sala das Comissões, 9 de fevereiro de 2023. Coloco em deliberação o voto emitido pelo vereador Elton, relator do projeto de lei número 115 de 2022. Em votação, vereador professora Magda Afonso.
Com emenda, né, presidente? Correto, com emenda. Então, aprovo o relatório com emenda, presidente. Vereador Elton. Aprovo com emenda, presidente. Obrigado, vereador. Vereadora Laura. Aprovado. Vereadora Elisete. Aprovado o relatório com a emenda, presidente. Obrigado, vereadora. Da mesma forma, aprovo. Sendo assim, foi aprovado por unanimidade o relatório favorável à tramitação da matéria do projeto de lei 115 de 2022. Devolvo a palavra ao vereador Elton. Relatório do PL número 119 de 2022, que altera a redação do artigo 3º, parágrafo único da Lei Municipal número 4.471 de 2022. Relatório. Por iniciativa do Poder Executivo de Pedro Machado, em 19 de dezembro de 2022, ingressou nesta Casa Legislativa o PL número 119 de 2022, que altera a redação do artigo 3º, parágrafo único da Lei Municipal número 4.471 de 2022. Ato contínuo foi encaminhado para parecer o Instituto de Assessoria IGAN ao jurídico desta Casa, bem como à Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. A orientação técnica do IGAN em anexo cadastrada sob o número 27.619 de 2022 orienta que o projeto é viável. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final também aponta pela viabilidade. Conclusão. Diante do exposto, me associo ao parecer jurídico desta Casa, número 18 de 2023, bem como a orientação técnica do IGAN e parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e na condição de relator, opino pela viabilidade do PL número 119 de 2022. É o voto. Coloco em votação parecer do vereador Elton Rodrigues, favorável à tramitação do projeto de lei número 119 de 2022. Em votação, vereador professora Magda Afonso. Aprovo o relatório, presidente. Obrigado, vereadora. Vereador Elton Rodrigues. Aprovo o relatório. Obrigado, vereador. Vereadora Laura Rato. Aprovo. Obrigado, vereadora. Vereadora Elisete Valdez. Aprovo o relatório, presidente. Obrigado, vereadora. Da mesma forma, aprovo. Sendo assim, o relatório favorável à tramitação do projeto de lei 119 de 2022 foi aprovado por unanimidade nesta comissão. Passo novamente a palavra para o vereador Hélio. Relatório do PL número 009 de 2023, que revoga na íntegra a lei número 3.436 de 2003, que institui o regime de adiantamento para despesas da Câmara de Vereadores e da outras providências. Vamos ao relatório. Por iniciativa da mesa diretora do Legislativo de Pedro Machado, em 27 de janeiro de 2023, ingressou nesta Casa Legislativa o PL número 09 de 2023, que revoga na íntegra a lei número 3.436 de 2003, que institui o regime de adiantamento para despesas da Câmara de Vereadores e da outras providências. De acordo com a orientação técnica do jurídico desta Casa, que diz: por se tratar de projeto de lei que visa a simples revogação de lei para ajuste de legislação e proposição da norma correta, que é a resolução, dispenso a necessidade de parecer do IGAN e oriento pela viabilidade do PL número 09 de 2023. Para conhecimento dos demais colegas, a lei revogada é a seguinte: Lei número 3.436 de 2003, institui o regime de adiantamento da Câmara para a despesa municipal de vereadores e da outras providências. Carlos Ernesto Bettiolo, prefeito municipal de Pedro Machado, no uso de suas atribuições legais, faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 58, inciso 4º da Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o regime de adiantamento para despesas da Câmara Municipal de Vereadores de Pedro Machado, as quais, pela sua natureza ou urgência, não possam ser normalmente processadas. Inciso 1º. As despesas de que trata esse artigo referem-se àquelas cujo empenhamento pode-se dar do elemento da despesa material de consumo, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, passagens e despesas com locomoção e indenização para execução de trabalhos de campo. Segundo, a entrega do numerário deve ser precedida de emissão da nota de empenho no crédito orçamentário próprio, em conformidade com o artigo 68 da Lei nº 4.320 de 64. Artigo 2º. O adiantamento de numerário só será permitido nos seguintes casos: quando se tratar de serviços extraordinários e urgentes que não permitam delongas na satisfação das despesas; quando se tratar de despesa a ser paga em lugar distante da fonte pagadora e dos dois adiantamentos; quando se tratar de despesa miúda e de pronto pagamento nas diversas unidades orçamentárias. Artigo 3º. O servidor que receber o adiantamento para despesas de que trata essa lei terá o prazo de 30 dias para a utilização dos recursos contados a partir da data de concessão. Parágrafo único. O prazo para a prestação de contas pelo servidor será de 2 dias úteis após o período de utilização dos recursos ou quando do retorno do servidor do deslocamento em que se originou o adiantamento. Artigo 4º. O mesmo servidor não poderá ser responsável por mais de 2 adiantamentos. Artigo 5º.
A cada adiantamento de despesa será extraída nota de empenho correspondente em observância ao inciso 2º do artigo 1º desta lei. Artigo 6º. Após a prestação de contas pelo servidor, esta deverá ser analisada pela contabilidade, devendo a mesma emitir parecer em 10 dias. Artigo 7º. O valor limite do elemento, por elemento de despesa adiantada, fica especificado em R$ 1.520. Artigo 8º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Essa é a lei que se propõe à revogação. Conclusão. Diante do exposto, me associo ao parecer jurídico desta Casa, número 24/2023, e na condição de relator, opino pela viabilidade do PL número 09/2023. É o voto, sala das comissões, 9 de fevereiro de 2023. Coloco em deliberação o voto emitido pelo vereador Elton Rodrigues, favorável à tramitação do projeto de lei número 09 de 2023. Em votação, vereador professora Magda. Aprovo o relatório, presidente. Obrigado, vereadora. Vereador Elton. Aprovo o relatório. Obrigado, vereadora. Vereadora Laura. Aprovo o relatório. Obrigado, vereadora. Vereadora Elisete. Aprovo o relatório, presidente. Obrigado, vereador. Da mesma forma, aprovo o relatório. Sendo assim, projeto de lei número 9 de 2023 teve o seu relatório favorável à tramitação, aprovado por todos os presentes na reunião do dia de hoje. Vereadora Laura, não sei se tem algum... O vereador Fábio deixou algum relatório com a senhora para fazer a apresentação? Sim, presidente. Tem 3 relatórios aqui do vereador Fábio. Começa, então, pelo relatório do projeto de lei número 2 de 2023, por iniciativa do Poder Executivo de Pinheiro Machado. Em 24 de janeiro de 2023, ingressou nesta Casa Legislativa o PL 02 de 2023, que cria o Programa Municipal de Práticas Integrativas e Complementares e de Educação Popular em Saúde, no âmbito do município de Pinheiro Machado e da outras providências. Ato contínuo foi encaminhado para parecer no Instituto do IGAN e ao jurídico desta Casa, bem como à Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. A orientação técnica do IGAN em anexo é que o projeto de lei é viável. Eu, como relator desta comissão, juntamente com o jurídico, opino pela viabilidade do PL 2 de 2023, é o parecer. Coloco em votação o voto emitido pelo vereador Fábio, apresentado pela vereadora Laura, referente ao projeto de lei número 02 de 2023. Em votação, vereadora professora Magda. Aprovo o relatório, presidente. Vereador Elton. Aprovo o relatório. Vereadora Laura. Aprovo o relatório. Vereadora Elisete. Aprovo o relatório. Da mesma forma, aprovo o relatório. Sendo assim, foi aprovado por todos nesta comissão o relatório favorável à tramitação do projeto de lei número 02 de 2023. Devolvo a palavra para a vereadora Laura. Projeto de resolução número 1 de 2023, por iniciativa da mesa diretora do Legislativo de Pinheiro Machado, em 27 de janeiro de 2023, ingressou nesta Casa Legislativa o projeto de resolução número 1 de 2023, que revoga na íntegra a lei número 3.436 de 2003, que institui o regime de adiantamento para despesas da Câmara de Vereadores e da outras providências. O jurídico desta Casa dispensou a necessidade do parecer do IGAN, por se tratar de projeto de lei que visa a simples revisão de valores que estavam previstos em lei, que está por ser revogada. Com a devida instrução do cálculo monetário e seguindo essa instrução, me associo e opino pela viabilidade do projeto de resolução número 1 de 2023. É o parecer. Coloco em votação o voto emitido pelo vereador Fábio, apresentado pela vereadora Laura, referente ao projeto de resolução número 01 de 2023. Em votação, vereadora professora Magda. Aprovo o relatório, presidente. Vereador Elton. Aprovo o relatório. Vereadora Laura. Aprovo. Vereadora Elisete. Aprovado. Da mesma forma, aprovo. Sendo assim, foi aprovado por unanimidade o voto emitido referente ao projeto de resolução número 01 de 2023. Devolvo a palavra. Projeto de lei número 5 de 2023. Por iniciativa do Poder Executivo de Pinheiro Machado, em 24 de janeiro de 2023, ingressou nesta Casa Legislativa o projeto de lei número 5 de 2023, que altera o artigo 71 da Lei Municipal número 4.339 de 2019, a fim de regulamentar o pagamento de diárias aos conselheiros tutelares. Ato contínuo foi encaminhado para parecer no Instituto do IGAN e ao jurídico desta Casa, bem como à Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Obteve-se pela assessoria jurídica o parecer, cadastrado sob o número 021 de 2023, associado à orientação técnica do IGAN, cadastrado sob o número 2003 de 2023, ambos em anexo, onde se orienta pela viabilidade do PL 5 de 2023, desde que apresentada a seguinte emenda supressiva. Emenda supressiva do artigo 2º. Conclusão. Diante do exposto, me associo ao parecer do IGAN e ao jurídico desta Casa e opino pela viabilidade do projeto de lei
número 5 de 2023, de 24 de janeiro, com emenda supressiva do artigo 2º. É o voto. Coloco em votação o voto e emendas sugeridos pelo vereador Fábio, relator desta matéria, apresentado pela vereadora Laura, referente ao projeto de lei número 5 de 2023. Em votação, vereador professora Magda. Aprovo o relatório, presidente. Vereador Hélio. Aprovo o relatório. Vereadora Laura. Aprovo o relatório com a emenda supressiva. Vereadora Elisete. Aprovo o relatório com a emenda. Da mesma forma, aprovo o relatório. Sendo assim, foi aprovado por unanimidade diante dos presentes, relatório e emenda do projeto de lei 05 de 2023. Passo a palavra para a vereadora Elisete Valdez, que, se assim tiver algum relatório a ser apresentado, que apresente justamente com a respectiva numeração do projeto. Três projetos, presidente. A emenda do projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a ingressar com demanda judicial intuito de regularizar loteamento clandestino. Relatório. Por iniciativa do Poder Executivo, eu acho que tem que dizer o nome do projeto, né? Esse é o projeto, é o número 109. Por iniciativa do Poder Executivo de Pinheiro Machado, em 21 de novembro de 2022, ingressou nesta Casa Legislativa o projeto de lei número 109 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a ingressar com demandas judiciais no intuito de regularizar loteamento clandestino. Ato contínuo foi encaminhado para parecer no Instituto de Assessoria IGAN, ao jurídico desta Casa, bem como à Comissão Permanente de Orçamentos, Finanças e Contas Públicas e pela assessoria jurídica e o parecer associado à orientação técnica do IGAN, em anexo cadastrado sobre o número 25.232 de 2022, onde se orienta pela viabilidade do PL 109 de 2022. Conclusão. Diante do exposto, em conformidade com o jurídico desta Casa e na condições de relatora, opino pela viabilidade do projeto de lei 109. Eu voto. Coloco em votação o voto emitido pela vereadora Elisete Valdez, referente ao projeto de lei 109 de 2022. Vereadora Magda. Aprovo o relatório, presidente. Obrigado, vereadora. Vereador Aprovo Elton. o relatório, presidente. Vereadora Laura. Aprovo. Vereadora Elisete. Aprovo. Da mesma forma, aprovo. Sendo assim, foi aprovado por unanimidade relatório favorável, voto favorável emitido referente ao projeto de lei 109. Ouvo a palavra. Agora o projeto de lei de número 87 de outubro de 2022. Por iniciativa do Poder Executivo de Pinheiro Machado, em 18 de outubro de 2022, ingressou nesta Casa Legislativa o projeto de lei de número 87 de 2022, que dispõe sobre a estrutura administrativa básica dos servidores municipais em cargo em comissão de CC e função gratificada FG e da outras providências. Ato contínuo foi encaminhado para parecer do Instituto de Assessoria IGAN e ao jurídico desta Casa, bem como às comissões permanentes de Orçamentos, Finanças e Contas Públicas. Pela assessoria jurídica, o parecer é associado à orientação técnica do IGAN em anexo cadastrado sob o número 23.119 de 2022, onde se opina que a viabilidade do PL 87 de 2022. Conclusão. Diante do exposto, em concordância com o jurídico desta Casa, na condições de relatora, opino pela viabilidade do projeto de lei número 87. Eu voto. Coloco em deliberação o voto emitido pela vereadora Elisete Valdez, referente ao projeto de lei número 87 de 2022. Em votação, vereadora professora Magda. Aprovo o relatório, presidente. Obrigado, vereadora. Vereador Hélio. Aprovo o relatório, presidente. Obrigado, vereador. Vereadora Laura. Aprovo o relatório. Obrigado, vereadora. Vereadora Elisete. Aprovo o relatório.
Obrigado, vereadora. Da mesma forma, aprovo o relatório. Sendo assim, projeto de lei número 87 teve sua tramitação favorável referendada por todos nesta reunião. Devolvo a palavra à vereadora Elisete. PL de número 11, de 6 de fevereiro de 2023. Autoriza a Comissão de Incentivo do Desenvolvimento de Empresas atuantes no município de Pinheiro Machado através do fornecimento de transporte para a condução de trabalhadores para o interior do município. Relatório. Por iniciativa do Poder Executivo de Pinheiro Machado, em 6 de fevereiro de 2023, ingressou nesta Casa Legislativa o projeto de lei número 11 de 2023, que autoriza a concessão de incentivo ao desenvolvimento de empresas atuantes no município de Pinheiro Machado, através do fornecimento de transporte para a condução de trabalhadores para o interior do município. Devido à urgência requerida para este projeto de lei, passou a análise de forma individualizada pela Procuradoria Jurídica desta Casa, que orienta da seguinte forma. O objeto apresentado pelo PL mostra-se viável, criando mecanismo para que empresas locais demonstrem interesse em ter a concessão de incentivo na safra de 2023. Desta forma, desde que preencham os requisitos impostos pela letra da lei, as empresas poderão competir de modo igualitário com a ressalva de que cabe ao chefe do Poder Executivo garantir o cumprimento do princípio da impessoalidade de administração da execução desta política pública. Também viável a autorização para a contratação da empresa de transporte, cabendo da mesma forma ao chefe executivo tentar atentar para os limites previstos nas normativas licitatórias e federais. Assim, pela Procuradoria Jurídica desta Casa, opina-se pela viabilidade técnica do texto do PL 11 de 2023. Conclusão. Diante do exposto, em concordância com o jurídico desta Casa, na condições de relatora, opino pela viabilidade do projeto de lei número 11 de 2023. Eu voto. Coloco em deliberação o voto emitido pela vereadora Elisete Valdez, referente ao projeto de lei número 11 de 2023. Em votação, vereadora professora Magda. Aprovo o relatório, presidente. Obrigado, vereadora. Vereador Hélio. Aprovo o relatório. Obrigado, vereadora. Vereador. Vereadora Laura. Aprovo. Obrigado, vereadora. Vereadora Elisete. Aprovo. Obrigado, vereadora. Da mesma forma, aprovo o relatório e, sendo assim, foi favorável à tramitação por unanimidade referente ao projeto de lei número 11 de 2023. Passarei para a leitura de um voto que eu tenho emitido, referente ao projeto de lei número 99 de 2022. Projeto de lei número 99 de 2022 deu entrada nessa Casa Legislativa em 21 de novembro de 2022, estando sob minha relatoria nesta comissão, que após análise técnica, esta relatoria identificou que no tocante à iniciativa legislativa do projeto em análise tem que compete ao prefeito dispor sobre o acionamento legislativo da matéria atinente à criação, alteração e extinção de cargos e empregos públicos, bem como a sua remuneração, conforme está no artigo 61, parágrafo 1º, a linha A da Constituição Federal, aplicável por simetria ao município, e na Lei Orgânica do Município, no seu artigo 58, inciso 3º e 11º. Quanto ao objeto da matéria, o PL visa a alterar a redação do parágrafo único do artigo 3º da Lei nº 4.494, autorização
para a contratação temporária de enfermeiros e técnicos em enfermagem. Após ter sido sancionada em 8 de novembro de 2022, foi identificada uma citação à antiga legislação que regulamentava o Vale Alimentação, Lei Municipal número 3.692 de 2006, a qual se encontra atualmente revogada. A nova lei do Vale Alimentação, Lei número 4.385 de 2021, traz um rol taxativo de servidores que possuem o direito de receber o benefício. Como visto, não se encontra nesse rol a possibilidade de que os contratos temporários sejam alcançados pelo benefício do Vale Alimentação. Logo, não há óbice quanto à alteração da lei postulada pelo Poder Executivo, visto que não realização da mesma implicaria em uma incompatibilidade legislativa e violação da Lei número 4.385. Diante do exposto, essa relatoria opina pela viabilidade e vota favorável à tramitação da matéria na Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Em votação, voto emitido pelo vereador Fabrício, referente ao projeto de lei número 99 de 2022. Em votação, vereador professora Magda Afonso. Aprovo o relatório, presidente. Obrigado, vereadora. Vereador Hélito Rodrigues. Acompanho o relator, presidente. Obrigado, vereador. Vereadora Laura. Aprovo o relatório. Obrigado, vereador. Vereadora Elisete. Aprovo o relatório. Obrigado, vereadora. Da mesma forma, aprovo o relatório. Sendo assim, foi aprovado por todos o relatório favorável à tramitação do projeto de lei número 99 de 2022 nesta comissão. Passo a palavra para os componentes desta comissão para que possam fazer seus registros, se assim julgarem pertinentes. Vereadora professora Magda. Importante, né, presidente, limpeza da pauta, né, desta comissão. Bastante projetos que estão vindo para nós aqui e que a gente estava com alguns já bastante já atrasados, e projetos que vieram do ano passado, né, que ainda tiveram que dar volta para o Executivo, estamos agora colocando. Tem projetos muito importantes relacionados à saúde, né? Então, a gente estamos aqui fazendo o esforço de desvincular esses projetos, né, desvencilhar, para que sejam aprovados na sessão extraordinária, para que sejam colocados em prática. Então, seria isso. Acho que estamos fazendo a nossa parte, com certeza o Executivo está fazendo a parte dele, e estamos aí para isso, para trabalhar, e é isso que nós nos propomos e é isso que nós estamos fazendo. Desejar a todos uma boa tarde e agradecer o espaço. Vereador Hélito. Acompanhando a vereadora Magda, foram 13 relatórios apresentados hoje nesta comissão, mais audiência pública, então esta comissão já tem trabalhado bastante, isso é importante. E agradecer pelo espaço, presidente. Desejar uma boa tarde a todos. Vereadora Laura. Agradeço o espaço. Boa tarde a todos. Vereadora Elisete. Agradeço o espaço e boa tarde a todos. Não tendo mais nada a tratar, encerro neste momento esta reunião extraordinária. Desejo a todos uma boa tarde.